Revelados 7 causos aterrorizantes do interior do Brasil que vão te deixar assombrado. Clara nunca imaginou que sua mudança para São Pedro das Águas, uma cidade pequena no interior da Bahia, seria marcada por tanto medo. A casa, herdada de um avô cercado de mistério, era imponente e antiga, com janelas que rangiam a cada sopro de vento. Logo no primeiro dia, um frio na espinha a acompanhou ao atravessar o limite da propriedade. Moradores olhavam com sorrisos estranhos, como se soubessem de algo que ela não sabia. Seria isso uma recepção calorosa ou uma forma disfarçada de desconfiança? Tentando ignorar a sensação, Clara ajudou na mudança, mas algo a atraía. O sótão com coragem. Subiu as escadas empoeiradas e se deparou com caixas repletas de objetos velhos. As cartas cheiravam a mofo e as fotografias estavam desbotadas, mas o que capturou sua atenção foram os diários empoeirados que falavam de lendas e fantasmas. Entre elas, a mais aterrorizante era a do Pestilento, um espírito vingativo que guardava um tesouro amaldiçoado na floresta. Clara se perguntava se tudo era apenas história, mas a inquietação crescia. Na primeira noite, um silêncio opressivo dominou a casa. Clara acordou com sussurros que pareciam vir da porta da frente. O coração disparou, e a mente pulou para o desespero. O que era aquilo? Tentou se convencer de que eram apenas os rangidos da velha casa, mas ao amanhecer, algo fez sua pele arrepiarem. Nos degraus havia uma boneca de pano, com traços desgastados que não estava ali antes. O medo começou a morder como uma cobra, e ao mencionar a boneca para sua mãe, a resposta foram apenas olhares vazios. A cidade estava repleta de histórias sobre desaparecimentos. Clara escutou sobre Lúcia, uma menina que sumira sem deixar vestígios, e quanto mais escutava, mais uma sensação de urgência a dominava. Em uma noite de lua cheia, ela decidiu explorar a floresta, atraída por algo além de sua compreensão. Passos lentos a levaram até um cemitério esquecido, escondido sob folhas e sombras com um altar macabro. Pérolas, bonecas e ramos formavam uma oferenda sinistra, um espaço exalando trevas. Então, o coração de Clara parou quando avistou seu vizinho, o respeitado líder religioso da cidade, cercado por homens. Eles realizavam um ritual macabro, e as palavras proferidas por ele eram de arrepiar. Falavam de sacrifícios e um poder maligno que precisava ser alimentado. Lúcia lhe veio à mente, e ao entender que as lendas não eram apenas folclore, uma onda de desespero a atingiu. Os olhos do vizinho se fixaram nela por um instante, e Clara sentiu que o perigo estava mais perto do que nunca. Ela tinha que agir rápido. A sombra do mal pairava sobre a cidade, e Clara percebeu que se não fizesse nada, poderia se tornar a próxima vítima. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração em chamas, Clara sabia que o tempo estava esgotando. A cidade que a receberá estava mergulhada em uma escuridão que nenhum sorriso poderia esconder. Quem realmente era o verdadeiro monstro? Perseguida por uma força invisível, ela se viu diante da única pergunta que poderia salvá-la. Seria capaz de enfrentar sua própria cidade? Clara levou a mão ao peito, sentindo o ritmo acelerado do coração. A sensação de que poderia ser seguida a cada passo a paralisava. O ritual estava em pleno andamento, e ela queria, a todo custo, desvendar o que era tão sombrio e aterrorizante. Precisava se afastar antes que a escuridão a engolisse. Ao dar um passo para trás, seus olhos se depararam com os rostos dos homens. Pareciam figuras sem vida, quase como marionetes sob a ordem do vizinho. O respeito que todos demonstravam por ele agora parecia um disfarce para uma obediência cega. Uma ideia terrível perfurou sua mente. Eles estavam prontos para sacrificar alguém. Seria Lúcia a próxima? Clara travou. A lua cheia iluminava a floresta como um holofote cruel, e ela se lembrou das histórias que ouvirá sobre o Pestilento. A lenda dizia que o espírito se alimentava de angústia e desespero, e que ofereceria riquezas àqueles que se atrevessem a confrontá-lo. Mas a que custo? Um sussurro cortou o ar, fazendo o cabelo de Clara arrepiar. Volte, Clara! A voz parecia tão clara na noite, mas não era humana. Era um eco distorcido dos próprios medos dela. Em pânico, a jovem girou sobre os calcanhares e correu na direção oposta, adentrando mais na mata.
As árvores se fechavam em torno dela, como se a natureza soubesse de seu desespero e quisesse segurá-la. A respiração ofegante se misturava com os sons da floresta, mas Clara não se permitia parar. A urgência a impulsionava, enquanto seu cérebro tentava juntar as peças do quebra-cabeça aterrorizante. Por que ela não havia ouvido sobre esses rituais antes? O que mais aqueles moradores ocultavam debaixo de seus sorrisos estranhos? De repente, ao se virar uma curva, Clara se deparou com um pequeno lago, refletindo a lua em sua superfície tranquila. Ela hesitou, observando o brilho prateado da água. Uma parte dela queria parar, esconder-se ali e deixar a escuridão passar, mas um chamado profundo a puxava para frente, como se o lago estivesse também ciente do que acontecia. Arrepios percorreram sua espinha ao perceber algo flutuar na superfície. Era uma boneca de pano, a mesma que tinha encontrado na casa. Os olhos da boneca pareciam segui-la, repletos de um vazio inquietante. Clara agarrou sua coragem e se aproximou, decidida a descobrir o que significava aquela conexão. Quando manteve a boneca nas mãos, imagens começaram a surgir em sua mente. Uma criança feliz com a boneca, depois uma risada que se transformava em gritos e, por fim, uma cena de escuridão tomando conta do lugar. É como se a boneca estivesse sussurrando uma história de dor, de almas perdidas que vagavam pela floresta. Crianças como Lúcia clamando por justiça. Clara fechou os olhos, as visões a deixando tonta. Foi então que uma sombra se projetou atrás dela. Clara virou-se rapidamente, e seu coração praticamente parou. O vizinho estava ali, sorrindo de um jeito que não chegava a ser um sorriso. Era um riso de triunfo, como se finalmente tivesse encontrado o que procurava. Você não deveria ter vindo até aqui, Clara, ele disse, enquanto seus seguidores se posicionavam ao redor dela. O pânico a dominou. A noite era sua inimiga, sombras se contorcendo, o som de passos se aproximando. Era o momento da verdade. Poderia Clara confrontar o vizinho e a obscuridade que ele representava, ou se tornaria mais uma história de desaparecimento em São Pedro das Águas? Com o que restava de coragem, subiu a voz, disposta a enfrentar o desconhecido. Por que você está fazendo isso? O tempo vai te responder, Clara. O vizinho murmurou, enquanto sua expressão se tornava mais sombria. Ao olhar para trás, Clara viu o lago, agora repleto de ondas inquietas, e sabia que a batalha pela sua vida estava apenas começando. Mas antes que pudesse se mover, o chão sob seus pés começou a tremer. A floresta parecia estar viva, e uma risada inquietante ressoou ao seu redor. O pestilento estava a caminho. O verdadeiro terror estava prestes a se revelar. Clara sentiu o chão se sacudindo e uma onda de medo a tomou. O vizinho se aproximou, a expressão de sua face agora coberta por um manto de sombras grotescas. Ele passou a mão pelos lábios, como se quisesse silenciar a revolta que se formava dentro dela. Os homens em volta não eram apenas seguidores, eram claramente parte de um plano maligno, suas mãos levantadas em adoração, como se fossem servos de algo muito maior. Não se preocupe, Clara, ele disse, sua voz suave, mas cortante como uma faca. Você fez a escolha certa ao vir até aqui. Os olhos dela estão em você. O pestilento a quer em sua coleção. A palavra coleção fez o estômago dela virar. Clara lembrou-se da boneca que agora segurava, dos pequenos rostos que estavam só à margem de sua memória. Seriam aquelas crianças que ela viu nas visões? Lúcia seria a mais recente adição àquela coleção macabra? O chão tremia com mais força, e Clara teve um instantâneo de clareza. Ela precisava agir. Com um movimento rápido, levantou a boneca como se fosse uma arma. Se essa coisa tinha um poder, talvez ela pudesse usá-la. Essas almas não pertencem a vocês. Gritou. Os homens hesitaram, a obediência em seus rostos agora se misturando à confusão. O vizinho, por outro lado, apenas sorriu. Você ainda não entende, não é? O pestilento não se alimenta apenas de medo. Ele se alimenta de esperança, e de dor. E você trouxe muito de ambas quando entrou na floresta. O riso dele fez Clara tremer. A densa escuridão no ar parecia pulsar ao seu redor. Ela se lembrou das histórias que ouvirá. O pestilento precisava de um sacrifício e quando este era oferecido, ele concedia desejos sombrios aos que se atreviam a entrar em contato com ele. A água do lago começou a ferver, subindo e rodopiando como se alguma força sobrenatural estivesse prestes a emergir. Prints brancos dançavam à superfície, refletindo a lua em uma cena grotesca. O que quer que estivesse por vir, Clara sabia que não era nada bom. Se você quer Lúcia de volta, o vizinho sussurrou, terá que fazer uma escolha. O que você está disposta a sacrificar? O que vale mais, sua vida ou a dela? Aquele dilema a atingiu como um soco no estômago. Clara olhou para a boneca, sentindo seu coração apertar. A boneca representava todas as crianças vítimas da escuridão,
mas também sua conexão com Lúcia. O que era mais importante? E se sacrificar a própria liberdade fosse a única maneira de salvar a menina? Os homens começaram a murmurar em uma língua estranha, um canto quase hipnótico. Clara fechou os olhos por um momento, tentando encontrar uma resposta no fundo de sua alma. Não havia tempo para hesitar. Então uma visão a atingiu como um relâmpago. Ela poderia confrontar o pestilento, mas para fazer isso, teria que enfrentar a escuridão dentro de si mesma. O lago tornou-se um espelho, refletindo não apenas suas inseguranças, mas também a coragem que habita em seu coração. A vida é feita de escolhas, gritou a voz ecoando entre as árvores. E à medida que a frase ressoava, um uivo ensurdecedor surgiu do lago. As ondas se ergueram em um frenesi e a superfície d'água se abriu. Algo estava saindo. O pestilento estava se revelando, e sua essência pura e venenosa começava a invadir a floresta. Clara sentiu seu coração disparar e o pânico apertar sua garganta. Ela estava prestes a enfrentar não apenas o que estava diante dela, mas também a verdade sobre a floresta e os segredos que São Pedro das Águas guardava. De repente, a luz prateada da lua começou a se distorcer. O que emergiu das profundezas era uma forma indistinta, mas Clara sabia. O verdadeiro confronto estava começando, e com ele, a revelação de segredos sombrios que poderiam mudar tudo que ela conhecia. E a pergunta que ecoou em sua mente foi mais aterradora do que qualquer criatura que estivesse para aparecer. Conseguirá sobreviver à escuridão que ela mesma ajudou a liberar? O lago já não era mais um reflexo calmo sob a lua. Agora sua superfície se contorcia como se estivesse viva, repleta de sombras que se entrelaçavam em um balé aterrador. Clara não tinha como desviar o olhar daquela cena macabra. Tentava firmar os pés, mas a terra parecia vibrar sob seu peso, como se a própria natureza estivesse contra ela. O pestilento se revelou aos poucos, uma forma amorfa de escuridão, redemoinhos de sombras formando contornos vagos de uma criatura colossal. Os gritos dos homens ao seu redor se tornaram um murmúrio distante, como se o som estivesse sendo absorvido pela fusão da escuridão que estava frente a ela. O cheiro de algo podre invadiu suas narinas, fazendo-a enjoar. Acorde, Clara! Gritou o vizinho, seu sorriso distorcido ainda presente, mas agora com um brilho de expectativa no olhar. É hora da escolha. Se o pestilento quer um sacrifício, então você precisa escolher a vida dessa criança ou a sua própria. Uma risada baixa e sinistra ecoou da criatura na água, reverberando em seu peito, como uma advertência de que a escolha que ela tomasse seria a última. Clara sentiu as mãos tremendo. A boneca que antes parecia uma arma agora parecia um peso insuportável. Mas havia algo lá dentro, uma faísca de determinação. Ela não poderia abandonar Lúcia. O pestilento avançou, moldando-se a cada movimento e na mesma velocidade. As memórias que Clara pensava estar enterradas reemergiram. A floresta estava cheia de risadas infantis, rostos de crianças que um dia brincaram ali, que foram tragadas pela escuridão. Clara sentiu um aperto profundo no peito. Cada vida que havia sido tirada a fazia repensar sua própria escolha. E a boneca, com seus olhos profundos e expressão triste, parecia desejar que ela lutasse. Lúcia precisa de mim, gritou Clara, sentindo a adrenalina subir. A conexão entre as duas era mais forte do que qualquer medo que estava prestes a engolir tudo. Com um gesto decidido, ela ergueu a boneca mais alto, como se sua energia pudesse afastar o mal que estava frente a ela. Eu não vou deixar que você a leve. A criatura em frente a ela hesitou, a escuridão pulsando como um coração inumano. Então, em um movimento abrupto, o pestilento lançou um jato de sombras, como tentáculos buscando agarrá-la, e Clara se viu sendo puxada, um pânico profundo se apropriando de cada parte dela. Largue-me! Ela gritou, sentindo cada fibra de seu ser se rebelar. Mas o vizinho tinha outros planos. Ele agiu como maestro, comandando os homens ao seu redor, que se moveram em uníssono em direção a Clara, os rostos agora distorcidos em máscaras de adoração ao pestilento. A luz da lua iluminou a cena, Clara sozinha contra hordas de seguidores sombrios. A sensação de desamparo começou a consumir sua coragem. A estranha conexão entre ela e a boneca parecia vibrar, como se estivesse convocando um poder escondido. Era esse o momento? O dilema que se tornará realidade: lutar ou sacrificar? A luta dentro de si a consumia, e a escolha não poderia ser ignorada. Cada segundo se arrastava, e o tempo parecia não ter compaixão. Clara precisava decidir, e rapidinho. Se você não escolher, o pestilento fará isso por você. A voz do vizinho ecoou, e suas palavras penetraram sua mente como uma flecha. E por um instante, o que ela mais temia se transformou em uma vontade fervorosa de lutar.
Clara percebeu que esta não era apenas uma batalha pelo que amava, mas também pela luz que ainda restava dentro dela. E enquanto a sombra avançava, Clara ergueu a boneca, decidida a descobrir o verdadeiro poder que ela poderia invocar. Seria isso um sacrifício ou um caminho para a libertação? Uivos ecoaram pela floresta enquanto a batalha se intensificava, e Clara sabia que a resposta estava prestes a ser revelada. Mas uma nova sombra se formou atrás do pestilento, uma presença que fazia até mesmo a escuridão hesitar. E então a pergunta crucial surgiu em sua mente: o que realmente está à espreita nas profundezas da noite? Clara sentiu o coração disparar enquanto a nova sombra se contorcia atrás do pestilento, uma silhueta quase humana, mas coberta por uma névoa sombria. O ar parecia pesado, cheio de presságios e temores que dançavam ao redor dela. Não era apenas uma escolha de vida ou morte, mas uma batalha que ecoava séculos de histórias esquecidas, sussurros de almas perdidas, e um pacto sombrio que desafiava a própria existência. Clara! O chamado de Lúcia cortou o ar como uma lâmina afiada. A garotinha estava atrás da linha de homens hipnotizados, o olhar inocente e perdido. A visão da filha aumentou sua determinação, mas também a angústia. Se aquela sombra que surgia atrás do pestilento fosse algo mais uma chance ou um perigo a mais. Não olhe para trás, Lúcia. Fique perto de mim, Clara gritou, tentando usar sua voz para romper o feitiço que mantinha os homens imóveis. O vizinho, agora uma marionete da escuridão, parecia hesitar como se estivesse sendo chamado de volta da borda de um abismo. Mas o pestilento não daria tempo para reflexões. A criatura em frente a Clara se agigantou, sua forma amorfa agora repleta de garras que reluziram à luz da lua. Escolha ou pague o preço. A voz estava impregnada de um eco que fazia a pele de Clara se arrepiar. Essa não era apenas uma voz, era um coro de almas aprisionadas, um lamento coletivo que poderia congelar o sangue de qualquer um. Ainda segurando a boneca, Clara se lembrou das histórias contadas por sua avó sobre as florestas que engoliram crianças e homens, lendas que falavam de um tempo em que a escuridão não se escondia mais. É hora de enfrentar o que você realmente é, gritou, desafiando a sombra que parecia recebê-la como um filho perdido. Um lampejo de luz brotou dos olhos da boneca enquanto Clara concentrava sua força. Um feixe intenso surgiu, atravessando o espaço como um relâmpago, iluminando as árvores e fazendo as sombras recuarem momentaneamente. O pestilento teve uma frieza repentina, como se aquele brilho fosse uma ferida em sua essência. Os homens ao redor, ainda presos, começaram a tremer, finalmente despertando de seu transe. Você não pode me deter, rosnou o pestilento, avançando com uma força que fez a terra tremer. Clara focou, determinada a quebrar a escuridão que a rodeava. Eu não tenho medo de você. As palavras foram como uma explosão, ecoando pela floresta e trazendo a luz. A conexão com Lúcia era uma âncora que a mantinha firme diante do terror. Mas a escuridão começou a se agitar. Com um rosnado ensurdecedor, o pestilento emitiu um grito que penetrava as almas e desenterrava medos antigos. Os homens, agora se contorcendo ao redor dela, estavam começando a se libertar, mas não sem consequências. O que fazer com eles? Seriam eles vítimas ou cúmplices? Clara não tinha tempo para pensar. Restava apenas agir. Enquanto a luz emanava, a figura sombria que se formou atrás do pestilento começou a se definir, revelando detalhes que pareciam familiares, quase confortantes. Clara sentiu um aperto no estômago. O que era aquilo? Um amigo ou inimigo? Clara, ajude-nos! Uma voz ecoou de dentro da escuridão, profundamente familiar, como um eco de alguém que ela amava. Era uma súplica que poderia mudar tudo. O que Clara escolheria agora poderia não apenas salvar a garotinha, mas também se tornaria um sacrifício que lançaria as sombras de volta sobre suas raízes. E enquanto ela hesitava, as primeiras faíscas de arrependimento começaram a arder em seu coração. Quem é você? Ela gritou desafiante, enquanto a presença sombria se revelava em detalhes ainda mais nítidos. A tensão no ar aumentava como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando por sua resposta. A noite agonizava, e a interação entre luz e sombra estava prestes a atingir um clímax devastador. Mas quanto do passado de Clara ela estaria disposta a enfrentar? E mais importante, poderia o amor realmente triunfar sobre a escuridão? A sombra convulsionava, revelando uma forma que Clara reconheceria em qualquer lugar. Sua mãe, perdida há muitos anos em um passado distante. Os olhos dela, outrora cheios de amor, estavam agora embaçados pela dor de um sofrimento interminável. Clara, a voz saiu como um sussurro, mas tinha o peso da eternidade. Não, não pode ser você. Clara mal conseguia respirar.
O Pechilento sorria de uma forma grotesca, como se a luta interna da filha lhe trouxesse prazer. Você estava perdida. Você se tornou parte dele. Tentou gritar, mas a incredulidade a paralisava. O que encontrava diante de si era um pesadelo mais profundo que qualquer um que já tivesse enfrentado. Eu estou aqui para te ajudar, Clara. A escuridão não é o fim. Juntas podemos libertar todos eles. A expressão da mãe parecia implorar, a voz já não era mais só um eco de angústia. Havia um fio de esperança, uma luz brilhando entre as sombras. Mas o que era verdade e o que era trapaceiro? Clara se questionava. As garras da criatura ainda estavam estendidas, como se estivessem em um rito de sacrifício, esperando pelo momento certo para atacar. O brilho da boneca começava a esmorecer, e o peso da escolha começava a comprimir o peito de Clara. Lúcia estava observando ao fundo, seus grandes olhos redondos cheios de inocência, mas Clara sabia que o mundo não era mais inocente. Você pode acreditar na escuridão ou lutar por suas memórias, retumbou Pechilento. As palavras se espalharam pelo ar como fumaça, realmente penetrando em cada canto de sua mente. O que seria dela? Se fizesse a escolha errada, poderia perder sua mãe novamente. E ainda assim, ela já havia perdido tanto. O amor é a única verdade que permanece. Clara sussurrou para si mesma. Ouvindo isso, a luz da boneca pareceu respondê-la. Um novo brilho se acendendo, vibrante e quente. Com um grito primal, Clara ergueu o objeto acima de sua cabeça. Vamos, mostrem a ela o que somos, desafiou a sombra de seu passado. O campo de batalha estava montado e a linha entre amor e traição tornava-se difusa. Aquelas que já não estavam mais entre os vivos retornavam em uma dança macabra, revelando faces familiares, enquanto os rostos conhecidos entre os homens pareciam cozinhar no fogo da culpa. O Pechilento avançava, a fúria em sua forma se intensificando. Clara se sentiu dividida ao ver sua mãe à sua frente e essa outra imagem, o Pechilento, clamando por ela, garantindo a vitória das trevas. As garras se estendiam em sua direção, mas agora havia algo novo, uma conexão genuína. Não deixe o passado te prender. A voz da mãe confrontava a escuridão, uma luta pela alma de Clara que iluminava o ambiente. As memórias de risos, abraços e consolo borbulhavam na mente dela. Agora em um turbilhão. A boneca lançou um feixe ofuscante em direção à sombra da mãe, e em cena se desenrolou uma imagem aterradora, a mãe sendo tragada para esconderijo negro e voraz, enquanto lá dentro um eco ressoava, implorava para voltar. Clara hesitava entre dar um passo à frente ou recuar. Eu não posso te perder de novo. Lúcia, sentindo a tensão no ar, não aguentava mais. Mãe, escolha. A doçura de sua voz cortava como uma faca, quebrando ainda mais as correntes que atavam a mãe e a filha a um passado sufocante. Clara sabia que a resposta poderia trazer salvação ou condenação, mas a pressão aumentava e o tempo deslizava. Suor escorria por sua testa, lágrimas de desespero ameaçavam afogar seu coração. O que eu faço? A voz dela tremia, mas a boneca pulsava com vida própria, a luz nascendo em um novo clímax. Escolha a luz ou a escuridão. O Pechilento rugiu com eco desesperado. A luta entre Clara e ele havia se intensificado, e um novo horror agora se desenhava. A própria escolha de Clara poderia despertar ainda mais monstros escondidos no passado. E enquanto o mundo ao redor começava a se desvanecer em um mar de trevas, Clara precisava decidir se enfrentaria as sombras do passado ou se renderia ao terror do desconhecido. O que seria dela se a luz da esperança se apagasse? E se a verdade se tornasse mais aterrorizante do que a própria escuridão? O clímax se aproxima, e Clara hesita. Clara sentiu o tempo se estender como um fio tênue prestes a romper. O ar estava impregnado de uma tensão palpável, quase elétrica. A sombra de sua mãe se retorcia e o Pechilento agora parecia mais sedento. Você pode salvá-la, Clara. Basta ceder a nós. Suas palavras eram venenosas, um sussurro que penetrava em sua mente como uma faca afiada. A boneca em suas mãos pulsava, a luz diminuindo e aumentando em um padrão apressado, como um coração tentando sobreviver em meio à dor. Lúcia, com o olhar fixo na figura da mãe, piscava, talvez esperando que a resposta de Clara a libertasse. Mas cada momento que passava fazia a atmosfera ficar mais pesada, como se imensas correntes invisíveis estivessem laçando seu coração. A luz da boneca pareceu sussurrar para Clara, oferecendo consolo. Escolha a luz, ecoou em sua mente. Mas quem era ela nesse momento? Uma filha prestes a perder tudo novamente ou alguém forte o suficiente para enfrentar seus demônios? Eu não consigo, gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca, quase engolidas pela escuridão crescente. Você é mais forte do que pensa, Clara. A voz da mãe começou a soar cada vez mais como uma súplica. Eu estou aqui contigo.
Confie em mim. Clara sentiu lágrimas quentes misturarem-se ao terror que a envolvia. O Pestilento riu, um som grotesco que reverberava por toda a clareira. Ainda acha que o amor pode vencer a escuridão? Ela não é mais a sua mãe. Ela faz parte de mim agora. Naquele momento, Clara teve uma visão, imagens distorcidas de sua infância, festas, risadas, momentos simples, e tudo aquilo que havia perdido. Aquele amor que ela carregava como uma barreira contra o mal. Mas e se? E se não fosse o suficiente? A luta acontecia em sua mente, uma batalha interna onde o amor se esvaía a cada segundo. No final, eu só queria que você tivesse sido feliz. A voz de sua mãe desmoronou em um grito angustiado que ecoava nas sombras. A boneca piscou intensamente e Clara, no ímpeto, a levantou com toda a força que lhe restava. Ela é minha mãe, e eu escolho lutar, exclamou, sabendo que a decisão poderia ter consequências terríveis. E então, a luz se expandiu num brilho ofuscante que rasgou a escuridão ao meio. Clara sentiu uma onda de esperança inundar seu ser, mas não antes de um rugido ensurdecedor ressoar da sombra. O Pestilento, furioso, lançou suas garras na direção dela, uma investida feroz que podia mudar tudo. O impacto fez o chão tremer, e Clara prendeu a respiração. A luz parecia ao mesmo tempo reconfortante e ameaçadora, uma linha tênue entre a salvação e a destruição. Do fundo da escuridão, novos rostos começaram a emergir, espectros de dor e sofrimento, clamando por libertação. Cada um deles refletia partes de Clara, momentos perdidos de amor que se contorciam em angústia. No centro da batalha, o tempo estagnou. Todos pareciam esperar pela escolha de Clara. A juventude de sua mãe, o sorriso de Lúcia, a destruição do Pestilento. O fardo aumentava, e as sombras se tornavam mais densas, como se esperassem um deslize, um sinal de fraqueza. Eu não posso ficar aqui, Clara gritou, o pânico invadindo sua voz à medida que a luz ameaçava se apagar. O que seria dela se essa luz se esvaísse? O que aconteceria se o Pestilento triunfasse? Uma escolha se aproximava, e o terror da incerteza infiltrava cada fibra de seu ser. De repente, um conceito fugaz cruzou sua mente. E se a escuridão também precisasse ser enfrentada, não amada? Agora, mais do que nunca, Clara percebeu que tinha que acabar de vez com tudo. Vou acabar com você, gritou, erguendo a boneca mais alto do que nunca, pronta para enfrentar o verdadeiro horror que esperava. E ali, no ápice da batalha, o destino de todos estava prestes a ser selado. Mas no fundo, uma pergunta persistia. Essa era realmente a luta que Clara queria enfrentar? Clara não tinha tempo para hesitações. A boneca brilhava intensamente, um farol de luz no meio da escuridão, mas o Pestilento não ia ceder tão fácil. Sussurros repletos de promessas e ameaças flutuavam ao seu redor, misturando-se como um veneno no ar. Você não pode vencer, Clara. Eu sou o medo que você carrega. A dor que a sua mãe nunca poderá apagar. Os olhos da mãe, agora uma mistura de horror e desespero, pareciam chamar por ela, mas Clara sabia que não podia confiar no que via. O ser em forma de sombra a confrontava, e uma onda de raiva e medo a invadiu. Ela precisava ser forte, mas cada vez que tentava se aproximar da luz, a escuridão a puxava, como se tentasse engoli-la. Com um movimento abrupto, Clara se afastou, os olhos fixos no Pestilento. O grito do monstro ecoou, cortante e ensurdecedor, fazendo-a vacilar. E nesse momento de fragilidade, um pensamento a atravessou com a força de um relâmpago. Se eu não enfrentar minha própria sombra, como poderei libertar a minha mãe? Ela estava lutando por Lúcia, e por tantas outras vozes que agora gritavam por ajuda. A luz da boneca pulsava novamente, como se compreendesse sua decisão. Clara segurou com força, suas mãos tremiam, mas ela não recuaria. O rosto da mãe apareceu mais uma vez, numa expressão de dor misturada com um fragmento de esperança. Confie em mim, Clara. A voz dela se entrelaçou com um suave brilho, e a coragem começou a brotar dentro dela. Eu não vou desistir, gritou, envolvendo sua mente com lembranças de amor, risos e proteção. Com um grito primal, Clara avançou na direção do Pestilento, esboçando cada fragmento de luz que tinha dentro de si. A claridade cresceu, tornando-se ofuscante, criando uma barreira entre ela e as sombras que agitavam. Mas o Pestilento não estava sozinho. As almas perdidas que Clara havia visto antes começaram a orbitar em torno dela, atormentadas e sedentas por libertação. Cada uma delas cortava a escuridão com suas próprias vozes, clamando pela paz que nunca encontraram. Clara sentiu seu coração acelerar. Havia muitas histórias ali, muitas dores que precisavam ser enfrentadas. Você é fraca, ele gritou, as sombras ao seu redor ondulando de forma ameaçadora. Toda essa luz não passa de uma ilusão. E se as lembranças que você tormenta forem a minha verdadeira força?
Clara se despediu da dúvida e abraçou cada lembrança, cada dor, cada momento de alegria que formava sua alma. A luz aumentou enquanto ela recuava e avançava novamente, a sensação de liberdade crescendo. Então ela percebeu: o pestilento não poderia sobreviver se todas as almas se unissem na luz. Com um impulso desesperado, Clara gritou: "Vocas perdidas, venham comigo! Lutem pela liberdade!" E como um eco, cada sombra começou a se agitar em resposta, sussurrando seus próprios medos. A batalha estava se intensificando. A luz da boneca e os gritos das almas cresciam em um clamor de forças reunidas. Mas quando a luz estava prestes a esmagar a sombra, o pestilento lançou um ataque final. A escuridão se condensou em uma esfera negra, uma tempestade de ódio pura, vindo em direção a Clara como um maremoto. Ela só teve um segundo para decidir. Será que a união de todas as vozes seria suficiente? O desespero se insinuou novamente, a dúvida atingindo como um golpe. Então, tudo parou. Um silêncio profundo a cercou, e Clara ficou paralisada ao perceber que, no fundo, a verdadeira luta não estava contra o pestilento. Era ela mesma. "Eu posso fazer isso", murmurou para si, esperando que a coragem e a luz triunfassem. Mas, enquanto se preparava para dar o último passo, a escuridão começou a rir de maneira insana, como quem já estava familiarizado com a derrota, mas tinha um trunfo na manga. E no último instante, uma verdade aterradora ficou clara para Clara. Quanto mais avançavam, mais o pestilento se tornava poderoso. O verdadeiro terror ainda estava por vir, e a verdadeira batalha estava apenas começando. E a pergunta ecoou em sua mente: quem realmente precisa ser salvado? Clara sentiu suas pernas fraquejarem enquanto a aura da escuridão pulsava ao seu redor. O riso do pestilento reverberava em sua mente, como um eco profundo que não parava de se repetir. Um riso distorcido que parecia saber mais sobre ela do que mesmo sua própria consciência. O que quer que fosse, a sombra era uma criatura feita de medo e desespero, refletindo tudo aquilo que Clara tentava escapar. "Você é apenas uma menina perdida", a criatura sussurrou, em um tom que atravessava sua alma. "A solidão que você sente, o vazio, você nunca se libertará. Venha, junte-se a mim." As almas ao seu redor pareciam hesitar, as sombras agitando-se como folhas em uma tempestade. Clara percebeu que a união que antes parecia uma certeza agora se tornava um fardo. E naquele momento as melhores memórias que ela tinha começavam a se fragmentar, tombando como peças de um quebra-cabeça insólito e conturbado, apenas para serem consumidas pela escuridão. "Não!" Clara gritou, sua voz se tornando rouca. Mas sua determinação começou a vacilar, seu estômago se revirando conforme o medo corrompia sua clareza. A boneca em suas mãos parecia apenas uma lembrança moribunda. A luz, antes forte e vibrante, agora piscava como uma vela na tempestade. E a cada fração de segundo que passava, o pestilento se fortalecia. Clara via as almas perdidas começarem a envolver-se em miasmas de desespero, o brilho de suas esperanças sendo extinto. "Você está a um passo do abismo, Clara. Não há salvamento, não há retorno." Com as mãos suadas e o coração batendo na garganta, Clara decidiu que precisava fazer algo diferente. Se a força que ela buscava no passado não estava ali, talvez isso fosse uma licença para reinventar-se. Ela precisava buscar dentro de si um novo tipo de luz que não dependesse do que era. "Se eu sou só uma menina perdida, então que eu me perca", gritou ela, um grito que foi como um tiro para a atmosfera. O que ela realmente queria? Não era a luz do passado, mas o poder de abraçar sua dor, reconhecer sua solidão e transformá-la em algo. E o sorriso amargo no rosto do pestilento foi gradualmente se esvaindo. No entanto, enquanto Clara buscava essa nova força, um frio cortante percorreu suas costas. Uma sombra tremida atacou feroz como se aproveitasse do seu momento de fraqueza. Ela olhou para o lado e viu o canto das trevas se agitar, o pestilento estava se reagrupando e com ele, uma horda de sombras acompanhava, todas elas representando os medos que ela havia acumulado ao longo da vida. As vozes das almas perdidas agora estavam gritando novamente, mas não em desesperada união. Eram agora clamorosos lamentos, ecoando a dor da traição e da desistência. Clara precisava vencer isso. Precisava saber que não estava sozinha, e que esse poderia ser o início de um novo caminho. "Escutem." Clara se dirigiu às almas, tentando lembrar-lhes da luz que já tinham. "Não se deixem consumir. A luz é a única forma de enfrentá-los." Mas a escuridão se impôs, cercando-a de todas as direções, suas vozes virando sussurros inaudíveis para um grito ensurdecedor. Então, algo ocorreu. Clara se lembrou de uma história que sua mãe contara antes de sua perdição, sobre a força de não desistir e como sempre havia um fio de esperança em meio ao caos. Era a hora de fazer a história dela.
Mas poderia essa nova compreensão bastar contra o do terror que a cercava? Clara olhou ao redor, a pressão aumentando, e com isso, surgiu uma compreensão incontrolável de que não tinha mais tempo. E se ao invés de luta ela buscasse resistir ao desespero e como um acto de rejeição fosse apenas um passaporte para o futuro? É hora de enfrentar a verdade. Clara bradou, mantendo firme a boneca. Por mais que a escuridão tente me engolir, eu serei luz. Não tenho medo. Mas e se ela estivesse errada? O pestilento, já se preparando para outro ataque, parecia mais forte, como se estivesse apenas alimentando-se de sua hesitação. Agora, a questão não era só quem precisava ser salvo, mas se Clara poderia realmente ser a luz que todos precisavam. A escuridão aguardava, e a tensão se intensificava. O destino de Clara estava prestes a se revelar, e a batalha final estava apenas começando. Mas antes que pudesse se preparar, uma nova presença surgiu, algo ou alguém que poderia mudar tudo. Clara fixou os olhos na forma esquelética que se erguia nas sombras, seus sentimentos dilacerados por uma nova pergunta. Quem era esse novo agente da escuridão? O tempo pareceu parar quando Clara viu aquela silhueta esquelética se erguer entre as sombras. O hálito gelado da escuridão a envolvia, mas uma fagulha de determinação acendeu em seu interior. Era hora de parar de vacilar e decidir se realmente ia enfrentar aquilo que veio buscar. Quem é você? Clara gritou forte, mesmo que o medo tremesse em sua voz. A figura se aproximou, sua presença mesmo antes de chegar próximo pareceu convocar todas as forças de trevas à sua volta. Era como se o próprio pestilento tremesse de medo ao ver a figura. Eu sou aquilo que você teme, Clara. Sou o passado que você tenta evitar. A voz ecoou como um lamento profundo, cheia de dor, mas também de poder. Você não pode me parar. Clara gritou com mais força, envolta pelo calor da sua determinação. Ao mesmo tempo, olhou para a boneca que permanecia iluminada em suas mãos. Aquela conexão com a boneca não era só uma lembrança. Era um lembrete do amor que poderia transformar tudo ao redor. Por um instante, a presença esquelética hesitou, como se estivesse em conflito. A dor dos próprios erros e a vontade de se vingar eram palpáveis. Clara sentiu que poderia acercar-se, se fosse capaz de reconhecer a dor do outro. Você não precisa se unir à escuridão, implorou com a esperança ardendo em seu olhar. Reconheça sua dor, e você pode ser um aliado em vez de um inimigo. Uma onda de murmúrios percorreu o ambiente irrefriável. Aquelas almas estavam gritando. Clara pôde ouvi-las ecoando através da noite. Então, o pestilento rugiu. Silêncio! Você não pode salvá-los, e nem a si mesma. As garras se agitaram, e o ar se tornou pesado e abafado. Clara sabia que tinha que agir rápido. Com um impulso levantou a boneca, e a luz emanou com força. Eu escolho a luz e não o medo. Gritou Clara, canalizando toda a força daquele amor em uma onda de energia. O brilho da boneca expandiu, criando um escudo ao redor dela e das almas perdidas. Clara podia sentir que havia algo mais na escuridão, algo que poderia ser resgatado. O pestilento hesitou, a sombra ao seu redor tremeu. Mas a presença esquelética deu um passo à frente. Talvez exista esperança, murmurou sua voz, agora um eco de fragilidade. Eu busquei poder, mas o que realmente queria era ser livre. Você pode ser. Todos nós podemos. Clara se virou para as almas presas. As lembranças se entrelaçavam ao seu redor. Histórias de dor, mas também de amor e superação. Os rostos que um dia refletiram felicidade agora expressavam aceitação. Clara tomou coragem para avançar, sua luz agora resplandecente ressoando esperança. O pestilento rugiu, seus esforços se intensificando, mas as almas começaram a se juntar à luz. Nós não temos mais medo. Começaram a gritar, e a escuridão atrás do pestilento começou a se fragmentar, sombrias vozes se unindo à luz que Clara emanava. Não! O pestilento chiou, e o ar se encheu de uma pressão insuportável. A figura esquelética agora estava preenchida por uma entidade luminosa, uma alma redimida finalmente livre da prisão do desespero. Unam-se à luz. Ela gritou, a transformação a fazendo parecer bem menos sombria e bem mais humana. E então aconteceu. A escuridão se despedaçou enquanto a luz se espalhava e iluminava todo lugar. Clara sentiu uma onda de alívio e felicidade misturada à dor do sacrifício. As sombras foram tragadas, o pestilento gritou enquanto errava para longe, sendo derrotado não por força, mas pela escolha da luz. Com lágrimas nos olhos, Clara se voltou para a figura que agora não era mais um inimigo, mas sim um amigo inesperado. Posso ver você agora. E começou a acreditar que havia mais do que apenas a batalha enfrentada. Um ciclo de amor e dor que poderia ser quebrado. Nunca mais me sinta perdida. Sim, nunca mais. A figura sorriu,
e juntas começaram a transformar a escuridão em esperanças compartilhadas. Caminhando em direção à luz que se intensificava, Clara soube que finalmente tinha enfrentado não apenas o pestilento, mas também a escuridão que atormentava seu passado. Enquanto a floresta que um dia fora repleta de medo, agora se preenchia com risos e luz, Clara sabia que a redenção não apenas existia, ela encontrara. Uma nova história começava, cheia de luz e liberdade. Agora, mais do que nunca, Clara estava pronta para viver. E enquanto olhava para cima, a lua cheia brilhando intensamente, percebeu que sempre haveria espaço para amor e reconciliação. Se você chegou até aqui, isso significa que amou essa história. Agora é a sua hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final, e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora e fazer parte dessa comunidade. O terror está apenas começando.